tantas coisas, mas aqui a gente tem encontrado um refúgio. Amém. E nós temos a nossa vida espiritual, que também precisa de ser cuidada, ser alimentada. Temos nosso corpo que necessita do pãozinho, né, da farofa para alimentar, mas temos nosso espírito que tantas vezes está necessitado. E aqui a gente se encontra aqui na presença do Senhor, recebe aquele alimento, aquele maná do céu. E quantas vezes eu cheguei aqui preocupado, né, atribulado, e daqui eu saí com aquele refrigério, como a Bíblia diz, tempo de refrigério pela presença do Senhor. Nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus no céu, verdadeiramente, que nunca, jamais se esqueceu e nem se esquecerá do seu povo, da sua criatura. E o que Ele quer para cada um de nós é o melhor para nós, né? E nós sabemos, e por isso a importância que tem desse culto hoje, final de ano, e a gente aqui estamos aqui reunidos para quê? Para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Pela vida, pela paz, pela saúde, pelo livramento. Quantas vezes nós recebemos livramento do Senhor, nem percebeu. Porque se fosse da vontade do inimigo em nossas almas, nós não estaríamos aqui, ninguém estava, porque teria, né, nos fulminado. Mas há um Deus no céu que manda e nunca deixou de mandar e nem jamais perdeu o controle do planeta Terra. As coisas acontecem porque existe a permissão dele, né? Mas não é porque ele perdeu o controle, né, meus irmãos? Então eu sou grato a Deus pela presença de todos que chegaram aqui nos honrando, nosso diretor, o doutor Adinaldo, né, que recebeu, né, nosso convite e honrou. Ele disse que vinha e vem mesmo, está aqui, viu? Amém. Palavra, destacar. Vai sair mais do que abençoado, vai sair abençoado. Certamente, Jesus tem uma palavra para ele, né? E para o nosso amigo doutor Leonardo, nosso advogado lá de Paulista, também, né? A gente convidou, ele faz a esposa lá em Paulista. É bem. E a gente convidamos ele, e ele também está aqui, é todo, né? Eu, irmão, na verdade eu não me... como é que se diz? Não foi eu que quis trazer a mensagem. Alguém escolheu essa mulher, é você, me intimaram. Fui intimado, né? Até porque quando diz isso, quem é? Eu disse, deve ser o pastor Manuel, o pastor Alcide, que são pessoas que eu sei que são mais capacitadas, mais preparadas do que eu, são homens de Deus formados, né? Eu sou apenas um leigozinho, né? De vez em quando já se dá uma palavra, né? Servo, mas servo é servo, né? E o que Deus colocar no meu coração, na minha mente, eu falarei. Também tem o nosso presbítero ali, da Assembleia de Deus, que também é um altamente, né? Poderia trazer uma melhor mensagem, mas eu escolhi, né? Eles escolheram e eu não posso fugir, né? A gente não pode fugir. O irmão Alfeu também, muitos outros que se fosse falar, né? Mas, querido, já que foi me dada a oportunidade de trazer a reflexão, eu quero trazer uma palavra para os irmãos em cima de, apenas rapidamente, 3 temas. Primeiro é o agradecimento. A palavra primeiro tem que ser de agradecimento. E segundo, a palavra de fé e de esperança. Porque para a semana já é um novo ano, um novo dia, né? Um novo tempo. E a gente, todo mundo tem aquelas preocupações, tem as dúvidas, o que é que vai acontecer. E de acordo com a palavra de Deus, né? Eu vou trazer para os irmãos, ler alguns versículos e mostrar para a igreja, para os irmãos, para todos aqui, que você encontra saída, solução para todos os seus problemas, sejam eles quais forem. Amém. Eu vou ler para os irmãos, para os ouvintes aqui, para todos os irmãos aqui, o Salmo 128, 126, aliás, 2 versículos. E também depois vou ler uma passagem na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses.
O salmista, escrevendo no Salmo 126, versículo 1 e 2 só, ele traz uma palavra para nós. Salmo número 126, versículo 2 e 3. Ele diz o seguinte, na minha versão. Fechou? Na minha versão diz o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. E o versículo 4 diz assim, versículo 3, 2 e 3. O 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, tem feito e fará, não é? Então, meus irmãos, e o outro versículo é na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, alguns versículos, né? Para a nossa meditação. Essa aqui já é no Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4, exortações, 4, capítulo 6 e 7, o apóstolo Paulo, orientando a sua igreja lá, os Filipenses, ele diz uma palavra, né, de ânimo, de exortação, de fé, que a gente certamente precisa, vai precisar, né? Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Que vai servir para nós. Certamente toda a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, né? Toda. Ela é a infalível, imortal, inerrante palavra de Deus, que é o melhor alimento para a nossa alma. Ele diz o seguinte, Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, como eu estava falando no começo, a gente, em primeiro lugar, temos que dar graça ao Senhor, agradecer a Deus pela vida, por este ano que estamos terminando. É uma bênção do céu, né? A gente está aqui vivinho da Silva, novinho, zerado, porque a gente sabe quantas pessoas começaram o ano e não terminaram. Só isso aí já é motivo, né? Para a gente agradecer ao Senhor, porque eu estou vivo. Estou vivo, se eu estou vivo, porque o Senhor quis que eu estivesse vivo. Ele é o dono da vida. Quantas centenas de milhares de pessoas esse ano partiram? Outra coisa, nós estamos aqui. Quantos nessa hora estão nos hospitais? Fase terminais, outros desencanados, muitos. Quantas pessoas estão? E a gente está aqui com saúde, andando, com perna para andar, com olho para ver, não somos cegos nem nada. E tudo isso é o quê? É motivo para agradecer ao Senhor. Quantas pessoas estão desempregadas lá fora? E a gente aqui, todo mundo, né? Recebemos saláriozinho, aquele 1.500 que estou no bolso, todo bonzinho, né? Animado, com dinheirinho para passar o final de ano. É motivo para agradecer ao Senhor. Mais um ano, tantas bênçãos o Senhor tem nos dado esse ano de Deus, né? Então, se a gente fosse falar aqui, é muita coisa, como alguém falou aqui já, os livramentos, tudo, as bênçãos, é muita coisa. E uma coisa importante, que está no coração de Deus, e no coração de cada pessoa que é sincero, é a gratidão. Irmão, gratidão, você fazer uma coisa por outro, você diz, meu amigo, muito obrigado, você se sente regocijado, né? E está certo, já pensou que ingratidão, o camarada fala um negócio por mim, um favor, uma ajuda, eu nem ligo de agradecer a ele.
vai ser muito ruim do juiz, né? Ingrato mesmo. E Deus? Será que a gente pode esquecer de agradecer ao Senhor? Um dia, a Bíblia diz que Jesus, ele curou 10 leprosos. Chegou os 10, vai embora, te lavar lá no tanque, que você vai ficar curado. Eles creram na palavra de Jesus, foram embora. No meio do caminho, poxa, não estou com lepra não. Sumiu a lepra dos 10. Aí a Bíblia diz que somente um voltou para agradecer a Jesus. O outro quis saber de nada, voltou correndo. Senhor, eu te agradeço. Pô, vai para aqui, Jesus, estou zerado. Aí Jesus olhou e disse, mas não foram 10? Cadê os outros 9? E mais interessante ainda, que esse que voltou era um samaritano. Não era nem da linhagem judaica, não era nem do povo judeu, era um estrangeiro, um samaritano. Vejam. E Jesus disse, mas não são 10? Eu não curei. Cadê os outros 9? Só um voltou para aparecer. Então, irmão, nós não podemos, todos aqui, temos motivo de sobra para agradecer a Deus. Todos os dias tem bênção. Todo dia nós temos motivo para agradecer ao Senhor. Todo dia você vai dormir, dorme a noite toda, chega ronca, acorda de manhã, né? Não é motivo para agradecer ao Senhor. Quantas pessoas só dormem com remédio, comprimido, né? E você dorme direitinho, você acorda em paz, você vai se alimentar, você passa o dia trabalhando, quando você volta para casa, Senhor, eu agradeço por este dia, eu fui, voltei em paz, não teve acidente comigo, não teve problema. É motivo para agradecer. Irmão, a gratidão é uma coisa importante. E Deus se agrada dessa atitude de cada um de nós. Então nós não devemos esquecer, de maneira alguma, de agradecer ao Senhor por tudo. Por tudo que Ele tem feito, tudo, alimento. A gente vai comer um pratinho de feijão, né? Irmão, antes de comer, Senhor, obrigado por este alimento. Que coisa tremenda. E Deus se agrada. Agora, e o ano que está chegando? E a nossa vida continua, vai continuando, né? E a gente precisa de o quê, irmão? De confiar no Senhor. Pode vir momentos difíceis? Pode vir momentos de tribulação? Pode. Por quê? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem tem Jesus, quem confia nele, ele disse o quê? Vinde a mim, todos vós, ele não escolheu ninguém. Ninguém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, com problema, com mazela, eu te aliviarei. Amém. Jesus não exclui ninguém. Qualquer um de nós aqui, se clamar, Jesus, tenha misericórdia de mim, Ele ouve, para e atende, pode atender. Não foi assim que aconteceu com a história de um cego chamado Bartimeu? Pai, está em cima da hora já, né? Pode ficar à vontade. Ele já tem marcado para todo mundo, tá? Então, meus irmãos, fala paz, como Feliz 2002 para todos. Obrigado. Ficar até o fim. Amém. Então, meus irmãos, a Bíblia conta a história daquele homem que estava cego, mendigando na beira do caminho. E diz a Bíblia que lá vinha aquela multidão e ele era cego, mas ele escutava. E ele já havia ouvido falar sobre a pessoa de Jesus. E diz o texto sagrado que ele começou, que suada é essa aí? Que barulho é esse? Alguém disse, é Jesus de Nazaré que está vindo. O cego disse, oxe, é a minha vez, é a minha oportunidade agora, eu não vejo nada, mas eu quero é ver. Amém. É agora. Aí começou a gritar, perdeu o controle, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas sempre no meio do nosso caminho, da nossa bênção, da nossa vitória, tem a turma do contra, os opositores, que quer impedir de você ser abençoado e receber a sua bênção. Pode ficar certo que não existe um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Então Jesus quer dar uma bênção a você, pode ficar certo que ele vai tentar impedir. Mas quando a gente persevera na presença do Senhor, clamando, crendo com fé, ele também não pode
Porque o todo poder foi dado a Jesus, não foi a ele. Aí diz a Bíblia que o pessoal começaram a calar a boca, Bartimeu, fica quieto aí, fica quieto. Manda dele se calar, ó. E ele não quis ouvir o que a cambada dizia do contra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus parou. Foi a eles: que queres que eu te faça? Ó, já pensou? O que queres que eu te faça? O cego já estava com a resposta na ponta da língua. Eu quero ver, Senhor. Jesus disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente o cego arregalou os olhos e saiu pulando de alegria, porque perseverou na presença, clamando ao Senhor. Irmão, por isso que eu digo, eu sempre tento costumo dizer: Jesus, Ele é fiel. A gente às vezes esquece que Ele morreu, mas ressuscitou. A gente às vezes esquece aquela promessa que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O único líder na história da humanidade que mesmo depois da morte não deixou ser liderado sozinho foi Jesus. Muitos se levantaram, morreram, está lá quietinho, mas Jesus ressuscitou e não nos deixou só. Nós nesse mundo não estamos só. Contamos com a presença dele todos os dias, com a sua misericórdia e com a sua proteção. Então resta a nós crer, confiar, acreditar nesta palavra e pôr em prática, porque a bênção virá, a vitória virá, as maravilhas virão na nossa vida. Não tem por que temer, mesmo que surja um momento difícil. Você e eu temos a quem recorrer, um Deus no céu que tudo pode. Irmão, fé, crer. A Bíblia conta a história. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que ter fé, acreditar. Mesmo naquele momento difícil que cai o desânimo, você fica lá: meu Deus, e agora? Imagina, tem. A Bíblia conta outra história, para falar para os irmãos aqui. Surgiu um rei na época de Jesus, logo após Jesus, no começo da igreja, Herodes. E eu disse que Herodes, ele pegou, matou o apóstolo Tiago a fio da espada, simplesmente porque ele era um cristão. O apóstolo Tiago foi morto por Herodes pelo fio da espada, está lá no livro de Atos, capítulo 12. Matou, e achando que estava agradando o judeu, foi pegar Pedro, pegou Pedro, prendeu, botou ele na prisão, e certamente a intenção dele era também que torturar e depois matar o apóstolo Pedro. Está lá no livro de Atos, capítulo 12. Mas, irmão, aquele que confia no Senhor, aquele que coloca sua vida e clama a Ele, em todos os momentos você pode contar com a sua ajuda, com a sua misericórdia. E quando Ele quer usar de misericórdia, quando Ele quer agir, não tem quem impeça. Não está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Não tem quem impeça. Por isso que a importância de você confiar nesse Deus vivo, apresentar Ele o seu problema, esperar nele, porque a bênção, quando Ele determina, não tem quem impeça. E diz a Bíblia que Pedro foi preso, prenderam Pedro. Veja a situação: ele já sabia que o amigo dele, o irmão dele, foi morto a fio da espada. Então ele disse: pô, me prenderam, meu Deus, vão me matar com a espada também. Então Pedro tinha motivo para ficar lá estressado, reclamando de Jesus, aperreado. Mas a Bíblia diz que, e foram mais, 16 soldados botaram para tomar conta de Pedro. E de noite, dormindo, amarraram ele naquelas correntes, nas algemas, no meio de 2 soldados. E diz a Bíblia, irmão, como é que pode? Eu não entendo. Só quem tem a fé no Deus vivo, alta confiança, é que acontece isso mesmo. Pedro tinha motivo para passar a noite toda ali, reclamando, clamando. Mas diz a Bíblia que Pedro passou a noite dormindo. Como é que você consegue dormir com um problema desse na sua cabeça? Vê que um amigo tinha sido morto na espada, e ele, a vergonha era dele. No outro dia, certamente ia ser torturado e morto, porque o Herodes queria fazer isso mesmo. Mas diz o texto sagrado que Pedro, com todo esse problema na cabeça, ele pegou no sono no meio de Deus para estar lá. Certamente estava roncando. Aí o que acontece?
E por que acontece? E por que aconteceu? Pedro servia ao Deus vivo. E diz a Bíblia que a igreja do Senhor orava. A igreja estava lá orando, Jesus, e Pedro vai morrer também. Senhor, tenha misericórdia de Pedro. Todo mundo orando. Quando vai lá para as madrugadas, o que é que a Bíblia diz? Estava lá Pedro no maior sono, junto os dois soldados. De repente aparece um clarão sobre ele. Acorda, Pedro. E Pedro levantou assim e disse, levanta. Quando ele levantou-se, disse, caiu as algemas. Disse, venha para cá. O anjo, Deus enviou um anjo, entrou na prisão, acordou Pedro, que não tinha motivo para dormir. Tinha motivo para estar com isso. Mas quem confia no Senhor, Jesus dá sono. Por isso está aqui no Salmo, o Salmo diz assim, também em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em paz. Quando você confia no Senhor, no Rabi da Galileia, mesmo nesse momento difícil, mas Ele dá paz a você. Ele dá aquele refrigério. Eita, Jesus, que coisa boa, né? Eita, está escrito, tempo de refrigério pela presença do Senhor. E Pedro levantou-se, pensou que estava sonhando, não acreditou nem que era verdade. E eu disse, venha, meu filho, venha. Lá vai Pedro andando com as algemas e foi passando. Quando chegou na porta, disse que a Bíblia diz que tem uma porta de ferro. A porta abriu-se automaticamente. E Pedro passou. E venha, Pedro. Quando ele chegou lá de fora e foi caminhando na rua, de repente o anjo disse, já está bom, daqui para lá, dá para ele ir sozinho. Sumiu de Pedro. Aí foi que Pedro aconteceu. Eu pensei que eu estava sonhando. Nem chegou a acreditar que era verdade. De tamanho que era, né, a glória do Senhor ali. E Pedro foi liberto da prisão. Por isso, irmão, que eu digo, a fé e a esperança não podem fugir de nós. Nós não podemos de maneira alguma perder a nossa fé e a nossa esperança. Por quê? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Então, irmão, para concluir, nós estamos às portas de um novo ano. É momento de refletir, de agradecer e de pedir, Jesus, meu Deus, me ajude a ter um ano de paz. Continue com as suas mãos estendidas. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, porque certamente Ele vai nos ajudar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore ao Senhor. Eu sei que cada um de nós aqui temos problemas, temos dificuldades, mas o Deus que nós servimos, Ele tem solução para todos os problemas. Quando Ele quer agir, não há impedimento, não tem quem possa impedir o que Deus determina na minha e na sua e na nossa vida. Então, meus irmãos, que o ano novo seja um ano de paz para todos nós, de bênção, de fartura, de prosperidade, de bênção material e espiritual, porque tudo é dele, tudo é dele. Quando Ele quer dar, acabou-se. Ele diz a Bíblia que Ele é o dono de tudo. Por isso que eu nem estou nem aí. Meu negócio é com Jesus. Estou esperando, às vezes até eu quero ficar um pouco, mas Jesus, esse negócio aqui já era para ter acontecido, mas Jesus. Se eu encontrasse com ele hoje, esse Mané, o que é que você quer? Eu digo, Jesus, eu quero que o senhor acabe com o fator. Deu certo como é que eu já estava na ponta da língua a resposta. Porque esse sujeito descer está me impedindo de eu sair. Mas tem uma coisa, eu já contei essa história a Jesus. E eu não perco a minha fé e a minha esperança. Eu sei que Ele, a Bíblia diz que Ele muda tempo, muda estação, remove rei e estabelecer. Talvez falte eu orar mais um pouquinho, talvez falte eu crer mais um pouquinho, né, doutor? Mas que Ele pode fazer, pode. Amém. Se Ele vai fazer outra coisa, que eu mereço, eu sei que eu não mereço. Mas se Ele perguntasse, eu dizia, hoje eu dizia isso. Jesus, acabe com esse fator que eu quero apresentar. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Eu tenho uma grande esperança, porque não é porque eu não gosto aqui, eu estou muito bem. Estou muito bem aqui, eu estou aqui, é uma bênção para mim lá como gestor, mas eu tenho outras coisas lá fora para fazer, trabalho do Senhor e tudo, né? E estou esperando, mas eu sei
que no dia que ele determinou, o que ele determinar será feito. E que o que eu tenho que dizer é o seguinte: Senhor, seja feito a tua vontade. Não é? Nós temos o nosso plano, mas o mais importante da nossa vida não é a nossa vontade, é a dele. Os nossos planos podem não ser o melhor para nós. Por isso que às vezes o Senhor não permite, tem coisa que ele não permite, porque ele sabe que aquilo ali não vai dar certo naquele momento. Então ele só quer o melhor para nós, e o melhor só quem sabe é ele. Não está escrito: meus pensamentos não são os teus pensamentos, meus planos não são os teus planos. Mas que tem uma coisa, tem, que ele manda em tudo e que ele determinado é. E o que ele pode, todas as coisas, ele pode. Então, meu irmão, descanse no Senhor. Espere nele. Não perca a esperança. Não perca a fé. Não perca a paciência. Não esqueça da atitude de Bartimeu. Clame e continue clamando. Mesmo que surja a turma que mande você se calar. Mesmo que surja a turma daquele que não queira que você vá a ele. Não dê ouvido. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. E nunca esqueça que Jesus está vivendo acima, viu? Ele morreu, mas ressuscitou. E que a morte dele não foi uma desgraça, não uma tragédia, mas foi uma vitória para todos nós. Porque ele disse, está escrito: ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu a dou e depois torno a tomar. E assim aconteceu. Quando a pessoa for lá para o túmulo buscar Jesus, poxa, cadê Jesus? Só estavam os lençóis. E se não fosse o anjo, a Madalena estava lá no voz da porta procurando Jesus. Quem você está procurando? O vivente no lugar dos mortos? Ele já ressuscitou, não está mais aqui. E para concluir, meus irmãos, o principal, a semana passada nós estávamos aqui comemorando, né, celebrando o Natal, que foi, no meu entendimento, a notícia mais importante para a história da humanidade, o nascimento do Salvador. A gente sabe que ele não nasceu no dia 25, a Bíblia não diz a data, mas eu sei que ele nasceu. Amém. E se ele nasceu, tem um motivo para comemorar. Mas tem outra notícia mais importante ainda agora, é que ele disse que vai voltar. Amém. Para quê? Para buscar a sua igreja. E quem é a igreja dele? É os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Salmo 106. E quando Jesus teve aquele diálogo com aquela mulher samaritana, ele disse: meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois é, dos tais que o meu Pai procura, né? Não é aparência, não é engomação, paletó, gravata, que faz a diferença, não. Tem que ser de dentro, tem que ser de coração. O servo do Senhor, a gente conhece ele pelas suas atitudes, pela sua qualidade, pelos frutos. Um dia Jesus disse: a árvore não se conhece pelas folhas, pela formosura, pelos galhos, pelas folhas verdes, não, é pelos frutos. Pelos frutos. Então, que o nosso fruto a cada dia seja cada vez mais e mais bonito e possamos dar fruto para o reino de Deus e para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo, um ano de paz. Quem sabe, né? Jesus vai desmanchar esse fator e parou. Eu estou aqui como convidado, né, no rol dos ex-funcionários da CELP, né? Quem sabe? Tudo pode acontecer. E eu creio. Eu creio, estou esperando, estou muito bem, não estou reclamando do meu trabalho, veja bem, viu? Não estou reclamando não, está aqui, mas é que há um anseio, um desejo na minha alma, há um anseio, e eu creio nessa palavra, e essa palavra disse assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Irmão, Jesus realiza sonho.
Jesus realiza desejo. Você sabia disso? Que você, eu, nós temos que sonhar. Sonhar, e sonhar coisas grandes. Ele é grande, agora ele sabe a medida que pode suportar cada um de nós. Tem pessoa que não pode ter muita riqueza, por exemplo. Se der, Jesus, ele deixa Jesus e vai para o mundo. Aí Jesus não dá, deixa ele só no tiquinho. Porque se der mais, ele enche o bolso, vai para o capeta. E Jesus tem a boa alma dele, que é o principal de Jesus, irmão. Não é a nossa matéria, é a alma. Há uma outra vida, há uma eternidade. Né?